Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater mais um papo. Hoje tenho o prazer de estar aqui com a gente o Davi Felipe Farias. Davi, como é que você está? E amigo, tudo bem? Aqui, como eu já lhe falei um pouco antes, eu estou até curtindo a quarentena, não pelos motivos que ela nos trouxe, certo? Mas eu já estou bem adaptado. Quem sabe surge um novo Davi, né? Pós as sombras, um novo Davi até mais produtivo, né? Mas está tudo bem, amigo. Que ótimo. Se eu só te apresentar rapidinho aqui, o Davi é biólogo, com mestrado e doutorado em bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, e uma parte do doutorado no Instituto de Segurança Alimentar. Eu não vou falar o nome dessa universidade porque Sim, é imoral, né? foi na Holanda e com ênfase em estudos toxogenômicos. E o Davi tem uma carreira longa com vários projetos bastante interessantes. Vamos tentar tocar pelo menos um pouquinho todos. E eu vou Ótimo. começar, Davi, perguntando como foi a tua experiência nesse trabalho com avaliação de transgênicos, né? Que é um tema que as pessoas falam muito, mas sabem pouco. Como é que foi essa tua experiência? Isso. Qual foi o foco do teu trabalho? Sabe, eu falo muito, certo? Então, se eu estiver fugindo muito do tema, tu pode me puxar, que a gente tem intimidade para isso. Não se acanhe, viu? Eu acho que para contextualizar essa minha vivência que eu tive com os transgênicos, né, especialmente dentro dessa questão de segurança de consumo, que foi o que eu trabalhei, eu acho que eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Lá mesmo na minha graduação em biologia, eu tinha uma orientadora que ela tinha uma mente muito aberta. Então, tudo que passava pela minha cabeça de ideias malucas, ela topava. Então, eu cheguei a desenvolver brinquedo para camundongo e ela topava. Eu cheguei, que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Cheguei a propor cada coisa e ela, não, vamos fazer, vamos fazer. E nessas minhas descobertas, eu me achei dentro da toxicologia. E digamos que a toxicologia ela é a área que dá suporte à avaliação de segurança, de consumo de qualquer tipo de produto, seja inclusive de transgênicos. Aí, lá na graduação, comecei a mexer com essa parte de toxicologia, mas dentro da perspectiva de avaliar se novos alimentos. Estava no auge daquele programa Fome Zero, você lembra? Que era no governo Lula, aí estava rolando muito edital, a ciência estava começando a brilhar de novo no Brasil, né? A gente ganhou um edital naquela época, ela, a professora Ana de Fátima, minha orientadora na época, e a gente ganhou essa grana para avaliar se novos alimentos do semiárido brasileiro poderiam servir para alimentação de animais de corte ou mesmo para serem introduzidos na alimentação humana. Aí começou minha pequena jornada dentro da toxicologia, né, vamos dizer assim. E eu comecei a avaliar nos ratinhos se essas novas fontes de alimento, especialmente proteínas, serviriam para alimentação. Isso lá em 2007, eu já estava no mestrado, aí o pessoal da Embrapa, na época era Embrapa Senargem, em Brasília, estava já desenvolvendo transgênicos, os primeiros transgênicos brasileiros. Aí o grupo da professora Fátima Grosso de Sá estava desenvolvendo um algodão transgênico para resistência ao bicudo do algodoeiro, que foi a praga que dizimou o algodão no Nordeste brasileiro, né? Ela sabia da nossa experiência nesse tipo de avaliação de segurança de novas proteínas. Aí perguntou: vocês querem avaliar a segurança desse algodão, especialmente da proteína recombinante, que é uma proteína que a gente chama de proteína transgênica também? Era uma proteína na época chamada de mutante, porque o que foi que eles fizeram? Eles descobriram que uma proteína de uma bactéria muito comum do solo, chamada de Bacillus thuringiensis, ela produzia uma toxina, chamada de toxina CRI, na época era CRI8KA1, que ela era tóxica contra o bicudo. Só que não era tóxica ao ponto de ser eficiente quando ela fosse colocada dentro da planta de algodão, que isso a gente chama de transgenia. Aí foi o que eles fizeram, eles pegaram esse gene do Bacillus thuringiensis, embaralharam ele, uma técnica chamada de DNA shuffling, e obtiveram uma proteína, um gene mutante, e consequentemente uma proteína mutante, chamada de CRI8KA5, que era muitas vezes mais potente contra o bicudo do que a original. Aí eles começaram a colocar essa proteína dentro do genoma do algodão, para proteger o algodão contra o bicudo. A nossa missão na época era:
será que essa proteína inédita, mutante, ela seria tóxica não só ao bicudo, mas também para os humanos? Você diz, pô, mas algodão e humano, o que é que isso tem a ver, né? A gente tem que lembrar que no Brasil, o nosso gado, como é que pode, nosso rebanho de gado leiteiro é muito grande. Ele se alimenta de muitos subprodutos do algodão, especialmente do caroço do algodão. Então, a quantidade de proteína recombinante transgênica que estaria dentro ali seria muito alta. Então, como a gente também toma e come produtos oriundos do gado, então a gente teria que avaliar essa segurança. Foi quando a gente começou a estudar e isso emendou com o meu doutorado, que a grande missão assim no meu doutorado era isso, era fazer a avaliação de segurança dessa proteína CRI, chamada de CRI8K5, e de muitas outras proteínas da mesma família, que são as proteínas mais importantes hoje disseminadas pelo mundo todo nos transgênicos comercializados, que elas protegem os grãos contra ataque de insetos. Aí o que foi que eu fiz? A gente fez tanta parte de toxicologia tradicional, que é isso, que é aquela parte de expor os ratinhos e os camundongos àquela proteína. A gente fez também, começamos a fazer, que na época era super novidade, a gente começou a fazer a parte de predição em sílico, predição de quê? Se ela era tóxica, se ela era alergênica, na época era super novidade. A gente começou a fazer isso. E a gente, não, vamos mais além. A gente começou a mexer com toxicogenômica, que na época, há mais de 10 anos atrás, tinha pouquíssima gente no mundo fazendo isso. Foi quando eu descobri o grupo da Holanda, que era pioneiro nesse tipo de abordagem. Eu já tendo feito toda a parte que dava para ser feita no meu grupo aqui no Brasil, da minha orientadora, eu fui para lá e a gente aprendeu a desenvolver um modelo de epitélio intestinal artificial in vitro, que era na verdade, era uma linhagem de câncer muito, muito comum, chamada de, falar aqui em português mesmo, CACO2, que quando você diferencia ela assume as características morfológicas e fisiológicas de uma linhagem de enterócitos saudáveis de intestino. Só que é bem difícil de diferenciar porque contamina muito fácil, né? Eu passei lá, aprendi a diferenciar, fiz todo o estudo e eu simulei como se fosse um humano que estivesse comendo o algodão contendo essas proteínas. Aí depois a gente fez toda a parte de transcriptômica. Na época ainda era microarranjos, nem se falava em sequenciamento de última geração. Aí eu fiz a parte de microarranjos e concluímos o trabalho e foi muito interessante porque acredito que foi uma boa contribuição à biotecnologia nacional, porque foi o primeiro estudo de biossegurança de transgênicos feito completamente no Brasil, em parceria com o exterior, claro. Foi muito bom. Aprendi muito sobre a temática. O grande resultado do meu doutorado é que, além de ter testado essas novas técnicas, proposto tanta coisa nova, foi que a gente viu que, pelo menos, essa proteína e várias proteínas CRIs, elas não têm nenhum efeito nocivo contra os consumidores. Eu digo assim, pelo menos humanos ou mamíferos, né, de uma forma geral. Agora, quando a gente fala para a questão ambiental, que foi a que eu não trabalhei, aí é outra questão. Porque ela mata, apesar de proteínas CRI, elas serem muito seletivas contra insetos, até chegar, a seletividade é tão boa que ela chega a nível de ordem, né? Por exemplo, algumas CRI são muito tóxicas somente contra lepidópteros, outras só contra coleópteros. Então, mesmo dentro dos lepidópteros, tem muitas espécies diferentes de lepidópteros. Se a proteína CRI mata uma determinada lagarta de lepidóptero, ela pode matar uma espécie que não é um alvo, né? Então, ainda é um debate muito quente, digamos assim, a questão do impacto mesmo de proteínas recombinantes, proteínas transgênicas sobre organismos não alvo, mas especialmente invertebrados. Uma coisa que eu costumo comentar, sabe, com os meus alunos, quando eu dou aula de biossegurança, quando eu falo dessa questão de transgênicos, é que até hoje a gente não tem, a gente já tem mais de quase 30 anos de trabalhos com transgênicos, né? Estudos até epidemiológicos com 20 anos, e a gente não tem nenhum estudo robusto, confiável, que diga que uma determinada população que se alimentou de transgênicos há tantos anos desenvolveu alguma patologia ou alguma doença que possa ter sido correlacionada à ingestão
de transgênicos a médio e a longo prazo. Então, eu como cuscuz transgênico tranquilamente, entendeu? Eu não saio atrás e digo, pô, estou comendo aqui uma proteína CRI, que vai ser toda digerida e os aminoácidos vão ser todos absorvidos, para mim está tranquilo. Mas eu não olho só para a questão da ciência em si. Eu acho que existem outras coisas dentro das grandes monoculturas que elas são muito destrutivas, né? Não, o que eu costumo dizer, a gente tem que separar a biotecnologia em si, ou seja, a tecnologia do DNA recombinante, que é essa técnica maravilhosa, que se usada de uma forma benéfica pode traz inúmeros benefícios, né? A gente sabe, desde medicamentos a plantas transgênicas, mas existe um lobby aí comercial, especialmente dentro da agricultura brasileira, que é muito forte, é muito destrutivo, né? Então, você tem, por exemplo, uma soja transgênica, que é a soja resistente ao herbicida Roundup, que é o glifosato, né? O princípio ativo glifosato, que é extremamente danosa, né? Você vai usar aquele herbicida em quantidades absurdas ali no ambiente, não mata a soja, mas mata tudo que é erva daninha, e as quantidades são muito grandes, e as áreas também são muito grandes, e aquilo também vai ter um prejuízo, ainda que não se sabe exatamente o que é causado ao ambiente, né? Então, eu acho que eu como cuscuz transgênico tranquilamente, mas eu também, quando eu vou comprar o meu produto transgênico, eu procuro olhar de onde que ele vem, eu procuro pensar um pouquinho como uma forma de consumo consciente. Que eu acho que a gente tem que separar essas coisas. Eu não posso, como cientista, demonizar a tecnologia, que é fantástica, mas eu também posso fazer como um consumidor, como um cidadão, um juízo, se eu vou consumir aquele tipo de produto que é utilizado pela tecnologia, mas que talvez não olhe para os malefícios ao ambiente ou aos malefícios à comunidade de uma forma geral. Eu Não acho sei que se o resto... sim, eu acho que você tocou num ponto importante. Eu sempre falo para o pessoal, a técnica em si ela é muito segura. Isso. O problema é justamente o que você tocou, essa abundância da aplicação de usar agrotóxicos assim, a toneladas, né? O Isso. glifosato se usa toneladas, né? E aí, Exatamente. na verdade, o que pode fazer mal à saúde não é a construção genética, mas o Isso. agrotóxico em si, né? Eu acho que essa diferenciação tem que ser clara. Isso que você falou é muito interessante mesmo. Exatamente. Até puxar um gancho, uma vez eu tenho uma influencer que eu sigo, eu não vou citar o nome, né? Porque vai que ela está assistindo Ciência nas Sombras. É uma influencer muito famosa que ela prega alimentação saudável, consumo consciente, tem várias coisas que ela fala que eu concordo. Que ela estava numa campanha de uma frente contra os transgênicos. Aí eu cheguei a escrever um post razoável lá, dizendo que como ela é uma pessoa que alcança milhares, talvez até milhões de pessoas, que ela não demonizasse os transgênicos dessa forma, mas que mesmo dentro da compreensão limitada que a gente tem da sociedade, que a sociedade nem tem a obrigação de saber disso tudo, né? Mas que ela procurasse diferenciar o que é a técnica, como você disse, que é uma técnica muito potente, muito segura, do uso que estão dando para ela. Porque uma coisa é você ter um medicamento, a quantidade de hoje de medicamentos que são produzidos por essa mesma técnica, né? E você também tem um uso muito bacana, às vezes, de alguns alimentos transgênicos que são produzidos em média ou pequena escala, que fazem uso também da mesma técnica, e que isso tem ajudado, sim, a reduzir o uso de agrotóxico. Mas cada caso é um caso, como você me falou. Isso vai completamente de encontro ao que é feito hoje com a soja. Como você bem disse, o glifosato é disparado o herbicida mais vendido no mundo e no Brasil. As quantidades são absurdas e há um verdadeiro confronto entre o que a ciência produz de conhecimento sobre o glifosato, que cada vez mais se acumulam relatos que ele traz sim prejuízos, ele não é tão seletivo assim como quanto se imaginava. Então, ele traz malefícios, inclusive, aos organismos alvos e a vários não alvo, incluindo nós, né? E então a gente tem que aprender a ter esse discernimento, né? Evitar ficar colocando tudo no mesmo grupo, no mesmo bolo, como a gente fala, né? Isso é importante fazer essa distinção. Acho que foi bem legal você tocar nesse tema.
E dentro desse teu tema de transgênicos, terminou se aprofundando na questão da biossegurança num aspecto mais amplo, né? Eu Isso. queria que tocasse um pouco, comentasse um pouco a importância da gente ter esses procedimentos de biossegurança. Inclusive, queria que você comentasse um pouco no fazer científico diário dos estudantes, que muitas vezes as pessoas acham que, como é que eu posso dizer? Os estudantes ganham uma bolsa, não fazem nada, ganham para estudar, essas coisas, e eles estão lá na frente, se arriscando muitas vezes com condições de biossegurança não adequadas. Eu queria que você comentasse um Exatamente. pouco da importância da biossegurança num mais amplo, né? E também nesse aspecto da pesquisa que é desenvolvida no país. Bom, vou dizer como está se usando muito essa expressão agora. Quando eu comecei a trabalhar com biossegurança, junto com a minha mesma orientadora que eu lhe comentei, só era mato. Quando a gente chegou, era uma selva. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um curso muito legal no ICB UFMG, você deve conhecer. Era um curso com o pessoal da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, estava promovendo. Isso foi, sabe, em 2009. Fui fazer esse curso lá, foi um curso de 2 semanas. Olha que época boa. A gente ganhou, para ter uma ideia, a gente ganhou bolsa, cara, para poder ir. A gente ganhou uma bolsa excelente. Outro tempo, né? Então, passamos 15 dias lá. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho com biossegurança no laboratório que eu me formei, que era coordenado pela professora Ana de Fátima. Mas a gente foi lá ouvir as pessoas que eram os grandes pioneiros no Brasil. Na época, então, aprendemos muito sobre biossegurança lá. E diz, por que não disseminar, né? Foi quando a minha professora criou uma disciplina de biossegurança, foi a primeira na universidade, na Federal do Ceará, e a gente começou a mudar tudo no laboratório para atender às regras do nível de biossegurança 1, que a gente chama de NB1, e quanto para quem trabalha com micro-organismo, a gente chama de classe de risco 1. As duas coisas são praticamente a mesma coisa, pequenas diferenças. Um trabalha com transgênico, o outro trabalha com micro-organismo. E foi tão interessante, sabe, que quando a gente começou a fazer isso, nesse período, né, as pessoas estranhavam demais. O laboratório era aquela festa de estudante indo visitar o outro, ia passar tempo na hora de almoço. Aí, quando a gente começou a trazer as regras de biossegurança, acabou. Aí, o laboratório ficou antipatizado e as pessoas ficaram antipatizadas, porque ninguém estava acostumado. E isso acontece até hoje. As pessoas quando dizem, eu vou ali no laboratório do professor Davi, que ele coordena. Vixe, não vou não, porque tem que assinar um caderno, tem que botar jaleco, tem que não sei o quê. Então, continua sendo um trabalho de educação, certo? Desde a década lá, começo do novo século, tem sido um grande trabalho de educação. A questão da biossegurança, ela é bem mais antiga do que isso. Assim, começou a se pensar em biossegurança na década de 1970, numa conferência chamada de Conferência de Asilomar, quando estava no auge da Guerra Fria, ameaça de armas biológicas, grandes cientistas se reuniram e começaram a conversar sobre criar normas para proteger os próprios cientistas, a comunidade e o ambiente. Também estavam se começando a fazer as primeiras construções de organismos transgênicos, então tinha todo um temor também já nessa época em relação aos transgênicos. Foi quando, com o boom dos transgênicos, na década de 90, na época era Caldini, que lançou o primeiro tomate transgênico dos Estados Unidos, aí veio aquela grande polêmica com Monsanto, com Greenpeace. Aí a biossegurança entrou muito em voga na época, se começou a comentar muito sobre biossegurança. Daí as organizações científicas começaram a se organizar e promover a biossegurança. Desde então, a gente tem encontros regulares, tem congressos. E dentro da minha experiência, aqui dentro da UFPB, que na verdade o que eu fiz foi tentar copiar um pouco do que eu já tinha aprendido durante a minha formação lá na Universidade Federal do Ceará, trazer um pouquinho aqui para a UFPB. Eu comecei dentro da disciplina que eu ministro de bioquímica, a gente tem aulas práticas, e não se falava nas aulas práticas de biossegurança. Eu disse, não, a gente vai inserir, a gente vai ter uma aula só de biossegurança. Eu também montei uma disciplina de biossegurança para o curso de biomedicina,
E eu comecei a dar essa disciplina de biossegurança para eles. E sempre que eu tenho oportunidade, eu estou oferecendo cursos, palestras. E é aquela coisa de repetir, de repetir, de repetir, de repetir e de acreditar, entendeu? Porque se eu não acredito, se eu não faço, o aluno está copiando a gente o tempo todo. É igual uma criança que quando está começando a crescer, que vê o pai começa a copiar. Então, eles estão copiando a gente o tempo todo. Então, às vezes, eu estou até com preguiça de colocar o jaleco, sabe? Poxa, vou já voltar aqui e colocar. Mas eu lembro, eles não vou colocar porque eles precisam disso também. Então, dentro das minhas possibilidades, eu tenho feito isso, né? Eu ofereço cursos regulares, dou um apoio na disciplina de biossegurança da biomedicina, estou tentando implementar a disciplina de biossegurança para o curso de ciências biológicas, que não tem ainda o nosso aqui da UFPB, nem como optativa. E dentro do que eu posso fazer no meu laboratório, que eu coordeno, no Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, e no Unipom, que é o nosso biotério de peixe-zebra, o estudante só começa a frequentar o laboratório depois que ele faz um treinamento. Então, eu dou um treinamento em que eu vou lá, treino todos eles, desde normas básicas de biossegurança, como usar um extintor, como usar um chuveiro de emergência, dizer que o jaleco tem que ser fechado, como deve fazer o descarte de químicos, como deve fazer o descarte de biológicos, primeiros socorros. Então, eu tento cobrir isso de uma forma muito sintética, óbvio que isso é uma disciplina toda, há até cursos de especialização em biossegurança, eu tento dar essa introdução e eles vão aprendendo também no dia a dia, né? Mas é uma matéria que é muito, muito tocada lá dentro do meu grupo de pesquisa. Quanto às condições que a gente trabalha, eu acho que cada um de nós aqui, de todos os cientistas que você já conversou, deve ter alguma história tenebrosa para contar de algum tempo atrás ou até de agora mesmo, né? A gente, por exemplo, não é desmerecendo a nossa universidade, mas quando eu cheguei eu fiquei super feliz que eu vi que tinha 2 chuveiros de emergência nos corredores do Departamento de Biologia Molecular. Eu disse, olha, que legal, porque é difícil. Que legal. Quando eu fui ver, um dos chuveiros, alguém tinha tirado a alavanca que aciona o chuveiro, porque toda hora os estudantes passavam e puxavam a alavanca e encharcavam o corredor. Então, tiraram a alavanca. Aí eu fui atrás da alavanca, a alavanca sumiu. Simplesmente. Sem a alavanca, o chuveiro não funciona. Então, o chuveiro não funciona. O outro chuveiro vive vazando. Aí o pessoal fecha geral para poder não ficar derramando água. Só que na hora da emergência, se um estudante estiver pegando fogo, vamos dizer assim, daqui que eu vou lá atrás, arrudei o prédio para poder acionar geral, não faz sentido, né? Os extintores. É comum a gente ter os extintores todos vazios, né? É muito comum. Quando a gente consegue a carga completa de todos os extintores, dá 1 ano, 2, tem que recarregar de novo. Aí demora mais 2 anos para conseguir a recarga. Então, nós e os nossos estudantes, a gente trabalha constantemente em risco. Essa insalubridade que é paga para a gente, ela, com todo perdão, ela é ridícula. Ela é ridícula porque ela não cobre nem próximo do risco que nós estamos ali expostos diariamente. Isso a gente está falando do que é meio óbvio, né? De você ter extintor, de você ter chuveiro de emergência, de você ter saídas de emergência, que nós não temos saídas de emergência, saídas de fuga. E as condições no laboratório desde você ter, sabe, um banco de laboratório que não é adequado para o estudante passar o dia inteiro em cima de um banco de 1 metro de altura, sem apoio para os pés, com a cabeça baixa na bancada, aquilo ali durante o dia todo, durante todo um mestrado e um doutorado, você está condenando uma pessoa a ter uma hérnia cervical, a ter uma hérnia de lombar. Você não tem um estante adequado para você guardar seus reagentes que ficam soltando vapores no laboratório o dia inteiro. Então, é uma série de problemas e prejuízos que nós todos estamos expostos, né? E é uma coisa que, quando eu cheguei, tenho ainda muita vontade de colaborar mais com o departamento, com a universidade. A gente tem tentado melhorar, a gente conseguiu algumas vitórias. Nós temos uma comissão no nosso departamento dedicada só às questões de biossegurança, mas é muito lento. E sempre que você tem esse desestímulo à pesquisa, ou você tem uma dificuldade como essa que a gente está passando, que é uma pandemia, a primeira coisa que se corta ou que não se dá atenção são as questões de biossegurança, certo? Que sempre são
delegados como algo menos importante. Acho que na cabeça do gestor, o gestor que eu falo é aquele que mexe no dinheiro, né? Eu não vou deixar de comprar um equipamento, sei lá, para mandar consertar 2 chuveiros de emergência, que acho que na cabeça dele o chuveiro de emergência não vai fazer pesquisa, né? Enquanto em primeiro lugar, é a saúde das pessoas. É bem o confronto que a gente está vendo agora, né? Você tem um gestor político que diz que a economia é mais importante, e você tem uma boa parte da ciência e da sociedade dizendo não, a saúde das pessoas em primeiro lugar. Então, eu espero que isso se expanda também para as nossas condições de trabalho, né? Que a nossa saúde seja colocada em primeiro lugar dentro das nossas condições de trabalho. Eu acho importante isso. Eu lembro quando eu fazia bancada ainda, isso há muito tempo atrás, ali no final dos 90, que a gente usava brometo de etídeo, assim, Sim. comendo na bancada com brometo de etídeo, que é cancerígeno, e você não estava nem aí, e a gente não sabia nem que aquilo podia fazer mal. Depois de um tempo aparecem essas notícias, e ainda a gente, apesar de ter, vamos dizer, diminuído a toxicidade de alguns reagentes, mas ainda são Sim, tóxicos, né? E a gente ainda exatamente. e muitas vezes, se um aluno não tem esse treinamento que você dá, você deixa ele só no laboratório, ele vai cometer um monte de coisas que pode prejudicar Vai. a saúde dele, né? Vai. Isso é muito Uhum. importante ter esses cursos. E eu acho que é uma situação. Eu queria te perguntar, eu fiquei numa dúvida agora. Você que teve essa sua experiência na Holanda, e você conhece várias universidades no país, nessa questão de biossegurança, quando você foi para a Holanda, como é que era lá? E quando você volta para cá, a realidade, você visitando várias universidades, como é que é isso? Quão atrasado a gente está nisso? Sábio, é uma coisa muito interessante. Eu sempre comento na disciplina várias histórias, né? Desde pessoas que eu conheci comendo miojo em placa de Petri. Eu brinco que tinha o Becker do café, que era uma técnica que não tinha obrigação nenhuma de fazer café para ninguém. Ela tinha um Becker de 1 litro separado, que era o Becker do café. O Becker já era manchado de café. E ela fazia o café na chapa aquecedora de meio de cultura. Eu conto essas histórias para os meninos, morrem de rir. E até hoje eu vejo gente, não só no nosso departamento, mas em vários departamentos, cantando parabéns em laboratório de microbiologia, com bolo em cima de bancada que se mexe com micro-organismo. Pô, os aerossóis estão aí no ar, tá? As partículas virais estão aí no ar, né? Mas tudo bem. Então, quando eu fui para a Holanda, eu dei muita sorte, porque, como eu lhe falei, eu fui, digamos assim, treinado num laboratório que tinha muita preocupação com biossegurança, que já era meio que uma ilha no meio de um deserto que ninguém comentava nada sobre isso. Então, quando eu cheguei lá, inclusive o meu supervisor ficou muito surpreso porque eu era muito atencioso já, eu entendia muito bem todas as regras de biossegurança, até porque eu fui para um instituto que é o RIKILT, que é um instituto que é do governo holandês, que ele é credenciado ao Ministério lá da Agricultura e Saúde. É um pouco diferente, tá? Na Holanda, a organização dos ministérios. E ele era um laboratório é um laboratório de referência também da Organização Mundial de Saúde. Então, ele recebe visitas é, programadas para avaliar se eles estão seguindo todas as normas de biossegurança, porque senão eles têm os certificados cassados. Eles têm todos os ISOs lá, ISO 9001, ISO 17000, não sei quanto. Então, quando eu cheguei lá, eu não podia ir para o laboratório antes de ser treinado. Então, eu lembro que eu recebi na época, era um CD, eu acho que era um DVD, aí eu tinha que assistir o DVD, aí depois o pesquisador, que era o responsável pelo gerenciamento disso, ele fazia as perguntas para a gente, cara. Eu me tremia, sabe, de medo. E era em inglês e fazia pouco tempo que eu tinha chegado aquele inglês, assim que a gente chega, né, dando aquelas travadas, né, e eu nervoso. Aí ele fez lá algumas perguntas, você está sabendo, jeitão holandês, né? Aí eles te liberam. Mas para eu ir fazer os procedimentos lá dentro, eu tinha também que receber treinamentos específicos. Eu não podia entrar na sala verde, que cada sala tinha uma cor diferente de acordo com o nível de perigo que eu era exposto. Então, para cada sala eu tinha que ter um treinamento. Então, foi uma baita de uma experiência, amigo.
porque digamos que eu peguei assim o topo, né, da biossegurança, eu peguei assim um mega laboratório de referência e que eu pude assim, se a gente vai se balizar, vamos se balizar por alto. A gente vai fazer pesquisa no nível que esses caras estão fazendo. Por quê? Porque eu quero garantir que a minha pesquisa ela vai reproduzir. Eu quero garantir que meus dados têm qualidade. Eu não vou pesar em qualquer balança descalibrada. Eu vou saber se a minha balança está calibrada. Biossegurança é isso também. Não é só usar máscara e o jaleco fechado, não. A biossegurança, ela perpassa também o controle de qualidade. Então, a gente hoje, você deve saber até melhor do que eu, que a gente vive uma crise científica que os dados não reproduzem. Você tem experimentos sendo reproduzidos, tentando reproduzir experimento no mundo todo e não funciona. E quando o aluno chega para mim, o fulano fez experimento e eu não consigo agora reproduzir. Eu já sei na hora o que é, sabe? Eu digo a hora o que é. O aluno mudou o protocolo, não anotou, tchau, não repete mais nunca, entendeu? Então, isso é biossegurança também, é controle de qualidade, é você ter o protocolo lá, de fato. Então, foi muito boa essa experiência na Holanda, realmente está no instituto com isso de foco. Lembro que na época estava aquela história, o auge daquela coisa da contaminação com carne de cavalo. Não sei se tu lembra que o pessoal estava vendendo carne de cavalo como bovina. Aí levaram as amostras para serem analisadas lá. Teve o vazamento de uma usina nuclear também no Japão. Aí teve uma onda de radioatividade que chegou à Europa, que estava banhando os alimentos lá. Também os alimentos foram mandados para lá para analisar, então foi referência. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha uma referência muito boa de biossegurança, que era a Embrapa. A Embrapa é outro patamar em termos de segurança comparado com as universidades, porque a Embrapa também tem ISO, ela também tem certificados que ela precisa garantir que estejam funcionando, né? Esses certificados estejam valendo. Então, quando eu fui para a Embrapa Senagem, lá na época do meu doutorado, eu já tinha frequentado o laboratório da professora Fátima Gross, que era um laboratório de referência também. Então, eu tinha muita referência de lá. Então, quando eu voltei para o Ceará, que o laboratório da gente já não era tão distante, a gente reimplementou algumas coisas, ajustou, mas continuamos meio que ilhados, vendo que a gente continuava, a gente tentava manter um trabalho de qualidade, mas muitos colaboradores, muitos parceiros não conseguiam mesmo. Então, daí surgiu essa vontade de ajudar os colegas mesmo, né? Por isso que acho que até hoje a gente tem essa vontade de estar dando curso, estar implementando disciplinas, porque não adianta só um laboratório, amigo. A gente sabe que a pesquisa é colaborativa, especialmente nas nossas condições. Então, se o meu colega também não consegue manter, não consegue seguir um padrão mínimo de biossegurança, nós todos vamos sair prejudicados, né? Dentro da nossa realidade, que o colega tem uma centrífuga, aí o outro tem a balança, aí o outro tem o espectrofotômetro. Então, é preciso que todos sejam treinados e conscientizados, né, sobre essa importância. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ir para fora, a gente tem que ir para aprender, a gente chega lá, suga o que eles têm, e não é para a gente chegar, talvez, nessa perspectiva de talvez dizer, poxa, a gente faz muito atrasado, ou desmerecer o que a gente faz, mas na perspectiva de nós podemos fazer igual ou até melhor. Eu comento muito isso com os meus alunos, sabe? Eu digo, gente, às vezes eu fico impressionado como a gente consegue publicar ainda nas condições que a gente tem. Isso é a mais pura verdade, Davi. A gente tem e a gente vê que os pesquisadores brasileiros, quando vão para fora, eles são muito bem vistos, né? Sim. Porque eu acho que o pessoal fica assim, como é que esses caras conseguem fazer alguma coisa nessas condições que eles têm de trabalho? Exatamente. Uhum. Muito difícil. Vamos tocar um pouco nesse teu projeto aí com os peixes zebra, que é um modelo já usado há muitos anos, Isso. principalmente na parte de desenvolvimento, né? É. E você agora está trabalhando com ele. Me conta um pouco mais como é que é esse projeto aí, quais são os teus objetivos. Certo, Sávio, tem tudo a ver com essa história que eu falei da Holanda, né? Quando eu estava na Holanda, quando eu voltei de lá, que eu aprendi a trabalhar com cultura de célula, aprendi a fazer esse modelo de epitélio de intestino artificial, meu sonho era fazer isso aqui no Brasil, nas nossas condições. Estava numa época boa de grana ainda, mas quando você vai fazer o levantamento para trabalhar com cultura de célula, é muito caro, muito caro, muito caro.
Então, para um jovem cientista, nem se sonha, né? Que é difícil de ganhar edital, de ganhar apoio. Eu disse, tenho que pensar num modelo mais barato. Foi quando eu, estudando para um concurso de genética de populações, eu disse, rapaz, eu tenho que escrever um projeto, eu tenho que achar alguma coisa que eu consiga misturar genética, populações e tal. Aí foi que eu descobri o peixe-zebra. Isso não está com muitos anos, que eu descobri o peixe-zebra numa perspectiva de uso para toxicologia, que era a minha área de interesse. Quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei impressionado com a quantidade de capas de revista que o peixe-zebra estampava. Nature, Science, The Lancet, muitas revistas importantes. Fui descobrir que... Aí foi quando eu conheci uma revista chamada de Zebrafish, que é uma revista dedicada ao modelo, e uma edição especial da revista, a capa da revista era um peixinho, e no fundo, atrás do peixinho, tinha uma imagem da Lua, a primeira imagem feita da Lua, pelo homem, que o editor dizia que todos os conhecimentos que tinham sido obtidos com o peixe-zebra nas últimas décadas tinham sido de tanto valor para a humanidade que se equiparava ao homem ter chegado à Lua, do tanto que esse peixe já contribuiu. Desde, por exemplo, o câncer de pele, né, o melanoma, ele foi decifrado, a biologia dele com base num peixe-zebra que desenvolvia um melanoma que era muito parecido com o melanoma humano. A questão das etnias humanas, ela foi descoberta com base também nas diferentes etnias, ó, entre aspas, falando, tá, de peixe-zebra, porque dentro do peixe-zebra tem um peixe-zebra verde, tem um peixe-zebra castanho. Então, com base nisso, foi conseguido lançar uma luz sobre o surgimento das etnias humanas. Então, eu vi que tinha um mundo de possibilidades e que a coisa estava crescendo muito no campo da toxicologia. Aí eu disse, por que não? Em paralelo a isso, eu tinha umas questões pessoais que eu já não tolerava mais trabalhar com roedor. Tolerava no sentido de causar sofrimento, sabe? Já não me causava mais, era desconfortável. Fazia mais de 15 anos que eu fazia trabalho com roedor, então eu disse, não, não quero mais isso. Então, eu vi a possibilidade de trabalhar com os estágios iniciais da vida do peixe, que é o embrião, que é um embrião grande, ou seja, 1 milímetro é muito grande para um embriãozinho. É um embrião grande que você consegue ver numa lupa, essas lupas mesmo de sala de aula, das mais simples, você consegue ver perfeitamente o desenvolvimento dele, porque ele é translúcido. Então, vi a oportunidade de trabalhar com o embrião e a oportunidade de trabalhar com a larva. E, felizmente, vários trabalhos têm mostrado que o que você consegue observar no peixe adulto, a maioria você consegue observar no peixe no começo do desenvolvimento dele. Então, isso me trouxe um certo alívio também, assim, de poder trabalhar com esse modelo, com as fases iniciais, são fases que não vão sentir dor, o estresse é bem menor, e eu vou poder tirar grandes resultados daí. Então, além de ter esse embrião fácil de manusear, fácil de obter, o peixe-zebra, né? Tinha essa possibilidade também de ser muito fácil de manipular geneticamente. 70% do genoma dele é igual ao nosso, então 70% do genoma dele tem homologia com o nosso e 86% dos alvos farmacológicos hoje conhecidos são iguais em peixe-zebra. Então eu vi uma grande possibilidade de avançar cada vez mais com esse modelo. E dentro dessa realidade de cientistas jovens, sem grana e sem apoio, é um peixe muito barato, porque é o paulistinha. O paulistinha é um peixe muito robusto, pequenininho, de 4 centímetros, mas é o peixinho, assim, com todo respeito a ele, mais ordinário, economicamente falando, no pet shop, porque você compra um peixezeiro por R$ 2, né? Então, mesmo sem eu ter prática nenhuma com aquário, foi fácil, porque era barato, eu comprava os peixinhos em lojas de pet shop e comecei a aprender um pouquinho sobre aquário, montei o primeiro aquário e comecei a aprender a reproduzir, que é muito fácil também. E uma fêmea produz 200 embriões toda semana. Então, eu tinha ali, num custo baixíssimo, um custo de 5 vezes menor do que um camundongo. Eu estava com um super modelo em condições muito simples que eu tenho para trabalhar até hoje, mas que eu consigo já obter grandes resultados dentro do que eu me proponho a fazer, que é a parte de
toxicologia. Aí, dentro disso, quando eu cheguei na UFPB, em 2016, eu estava com um edital do CNPq vigente ainda, dentro dessa perspectiva de peixe zebra, meu primeiro projeto com peixe zebra. Então, tinha uma grana no projeto, eu disse, eu tenho duas opções. Ou eu monto um aquário para mim, para produzir peixe zebra só para mim, ou eu monto um biotério, para a gente fomentar o uso desse modelo aqui na universidade, regionalmente, e deixar a gente, pelo menos, numa condição do que o mundo já está fazendo. Lá fora, os grandes institutos já têm biotérios imensos de peixe zebra, enquanto no Brasil a coisa é completamente incipiente ainda. Então, eu fui lá com a cara e a coragem, com a ajuda dos meus estudantes, a gente montou o nosso próprio sistema de circulação fechada. Um sistema que você compra por 110 mil, a gente montou aqui com canos, aqui, cano de loja de material de construção. A gente montou um por 12 mil reais. E a gente hoje tem um biotério, que a gente tem 500 peixes adultos, a gente produz milhares de embriões por semana. E já atendemos a mais de 6 universidades, já tem mais de 20 laboratórios que fazem uso dos nossos animais. E a ideia da gente é não só as pessoas darem as amostras para a gente fazer, mas a gente quer que as pessoas aprendam a usar o peixe zebra como elas usam o camundongo. Porque a demanda, sabe, já está sendo tão grande que eu não dou conta, e nem os alunos, e nem técnico dá conta. Então, a ideia da gente é popularizar o modelo, especialmente as fases iniciais da vida, para que você use não só para toxicologia, mas você use para biologia do desenvolvimento, como você bem falou, para genética, produção de animais nocaute, animais transgênicos, se trabalhar com dor, com comportamento. Então, é uma infinidade de usos absurda. Então, o que hoje proponho é, o pesquisador chega para mim com a ideia, os colegas chegam com cada ideia, chegam com a ideia, eu digo, eu posso lhe ajudar até esse ponto. Depois você tem que andar com suas próprias pernas, mas a gente dá todo o apoio inicial para a pessoa ganhar independência e a gente popularizar esse modelo e talvez diminuir o uso de mamíferos, né? E eu costumo dizer para mim mesmo que em 10 anos eu não quero mais estar trabalhando com peixe zebra, eu não quero mais trabalhando com nada vivo. Quero fazer igual o Sábio, eu quero ir para totalmente em sílico, porque eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu não digo que acredito que em poucas décadas o uso de mamíferos vai cair ainda mais, já está caindo muito no mundo todo. E em algumas décadas esses modelos de vertebrados mais simples, como embriões, larvas de peixe ou de outros organismos menos complexos, e o uso de vertebrados vai crescer muito, é uma tendência mundial. E eu acho que, certamente, o in silico já tem o lugar dele garantido, agora mais do que nunca, e eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais os bancos de dados obtidos em vivo sendo utilizados com muita tranquilidade pelas ferramentas in silico, né? Hoje em dia, no laboratório, a gente já está trabalhando com essa parte de construção de algoritmos, de aprendizado de máquina também, com os dados de toxicidade, de uma série de contaminantes, para a gente também já ir tentando diminuir o uso de organismos vivos nos testes de toxicidade, né? Que eu acho que é o caminho também. Não, isso é Tem muita, fantástico. tem muita coisa para falar de peixe zebra, aí, então eu vou parar por aqui, porque senão eu tomo tempo aqui e acho que a gente tem mais um pouquinho para conversar. Eu vou comentar um negócio. É tão interessante essas conversas que a gente está no mesmo departamento, a gente tem uma sala vizinha praticamente. Uhum, E eu te exatamente. confesso, eu não sabia que vocês já estavam produzindo para outras universidades. Isso, Então, para estamos. ver como a gente no dia a dia a gente termina que não conversa. Então, isso é ótimo, porque eu fico sabendo o que os colegas estão fazendo. É bom mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa: esse outro projeto teu de poluentes emergentes, o peixe zebra está aí no meio também? Totalmente no meio. Digamos que ele é o protagonista. Tá, Que são poluentes emergentes e como é que tu está fazendo esse trabalho aí? certo. Poluentes emergentes, digamos que são aqueles que estão em pequenas quantidades no ambiente, mas que, como eles são lançados com muita frequência no ambiente, eles acabam que estão em concentrações meio que estáveis nos organismos. Então, muitas vezes, esses poluentes emergentes, eles não estão, eles não têm um efeito tóxico que a gente chama de agudo, muito visível, mas cronicamente falando, ou seja, o animal ali está ingerindo, o animal que está num rio, por exemplo, está ingerindo aquilo dali em pequenas quantidades,
durante a sua vida, isso pode causar um grande prejuízo à comunidade, né? Daquele animal que está ali, aquela espécie que está ali. Então, esses são os poluentes emergentes. Aqueles que são oriundos das atividades humanas, nós chamamos de contaminantes emergentes. Porque o poluente pode ser tanto de origem humana ou não humana. O contaminante já é mais de origem humana. Aí, dentro dos contaminantes emergentes, a gente tem uns que já são assim, estão lá sempre, né? Os agrotóxicos são, digamos assim, o grande exemplo de contaminante. Muitas vezes eles estão realmente em baixas quantidades no ambiente, eles não estão em tão altas quantidades assim como a gente imagina na primeira vista, mas como o uso é muito grande, é um uso contínuo, eles vão estar em quantidades estáveis. Outro que a gente tem chamado muita atenção, Sávio, no contexto brasileiro, que é muito negligenciado esse contaminante emergente, são os produtos farmacêuticos de uso veterinário. Nós temos mais gado do que gente neste país. A nossa população bovina, ela é muito maior do que a população humana. Então, quando você usa um parasiticida num bovino, as quantidades que se usa são imensas. Você imagina, se você usa uma dose para um humano, você vai usar inúmeras vezes maior aquela dose num bovino que pesa meia tonelada. Então, a gente não tem sequer noção do quanto que chega desses parasiticidas, desses antibióticos, no solo e na água. Então, a gente tem chamado muita atenção também para esse contaminante emergente, que são os produtos farmacêuticos, seja de uso humano ou de uso veterinário. E outro também que tem sido alvo do nosso grupo, e o mundo está muito preocupado também, são com os cosméticos. A quantidade que se usa de cosmético é absurda. E a gente não pode esquecer a situação que a gente vive. A gente vive num país que a maior parte da população não tem sequer saneamento básico. Então, quando ela usa o shampoo, quando ela usa o sabonete, o protetor solar, aquilo tudo vai pelo ralo e vai cair no rio mais próximo da casa da pessoa, no córrego, e vai desaguar no mar. Então, é outro contaminante emergente de grande preocupação. Então, a gente tem focado muito nisso. O nosso grande foco hoje no laboratório tem sido herbicidas, e também produtos de uso veterinário, no caso, um parasiticida, e os resultados são incríveis. A gente tem usado como um sistema modelo, como plataforma biológica, o peixe-zebra, e quando a gente testa no peixe-zebra, especialmente no embrião, a gente procura desde mudanças fenotípicas, se o embrião, como o embrião é extremamente sensível, aquela fase da vida dele lá, de 3 horas pós-fertilização até 4 dias de vida, é a fase em que ele tem a organogênese completa no peixe-zebra. Então, é uma fase muito sensível. Se tiver algum contaminante ali, ele vai causar um dano naquele desenvolvimento. Então, a gente vê o animal com a coluna torta, efeito teratogênico. A gente vê o animal com efeitos típicos de neurotoxicidade. A gente vê má formação corporal de uma forma completa. Então, você vê uma infinidade de efeitos causados por esses herbicidas e parasiticidas. E a gente vê as mudanças fenotípicas, a gente também mede parâmetros bioquímicos, como algumas enzimas marcadoras de toxicidade, de estresse oxidativo, de dano hepático, de dano renal. A gente também tenta fazer com mais dificuldade, mas a gente tem feito em parceria. A parte de proteômica também, a gente expõe o animal a esses contaminantes e a gente vai ver quais tipos de proteínas estão sendo mais expressas em resposta ou modulação àquele contaminante. A gente também tem tentado fazer a parte de transcriptômica para ver também a rede gênica, que ela é ativada num quadro de intoxicação. Para que isso tudo? Porque hoje a gente trabalha construindo vias de efeito adverso. O que é isso? Em inglês é mais fácil, que é o Adverse Outcome Pathway, que é como se fosse um quadro de efeitos que você consegue observar desde a mudança inicial molecular no peixe-zebra até o produto final daquela intoxicação. E quais as quantidades que são necessárias daquele contaminante para causar aquilo. Para que serve isso? Para fins regulatórios. Para o cara que vai estar na Anvisa, para o cara que vai estar no IBAMA, ele legislar e dizer que não pode ter aquele herbicida numa concentração maior do que isso, porque pode acontecer isso daqui.
Outra coisa que a gente tem feito também com base nesses experimentos é desenvolver os algoritmos preditivos de toxicidade, para a gente poder dizer que em determinadas concentrações do pesticida ou do parasiticida, ele vai causar esse tipo de efeito nesse organismo modelo. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente tá sempre abrindo, sabe? Possibilidades, a gente vê a forma de colaborar com os colegas e a gente está sempre tentando fazer alguma coisa. O que a gente sonha também é desenvolver peixes transgênicos com genes fluorescentes, que na presença desses organismos o peixe possa brilhar, ou que a gente possa ter alguma espécie de um biomarcador mais robusto também de toxicidade que sirva para monitoramento ambiental. Então, a gente tem seguido e o peixe-zebra tem sido o nosso grande protagonista nisso tudo, sabe? E me encanta muito e também sonho muito, assim, com base no nosso trabalho, a gente conseguir melhores condições, né? Porque hoje, basicamente, muito do que eu uso é emprestado. Uma professora antiga que emprestou um microscópio, um colega que empresta tal coisa, e eu sou muito grato, e eu acho que a ciência caminha por aí mesmo, né? Mas eu sonho também em sensibilizar os órgãos de fomento, sensibilizar os nossos chefes diretos, né, a nossa reitoria, para que nos ajude também na concretização do uso desse modelo. Hoje, o biotério, que atende a tantos pesquisadores na universidade, ele é mantido com recursos da minha pesquisa, que eu consigo dos órgãos de fomento, que ao invés de financiar os meus trabalhos dos meus estudantes, eu tiro recursos para manter o biotério. Mas o que é? Eu sou um Robin Hood da ciência? Não, não é isso. É porque eu acredito que um dia vai vir essa consciência que eu estou construindo junto com os colaboradores e vai chegar uma hora que a própria reitoria, os órgãos de fomento vão enxergar um biotério de peixe-zebra tão importante quanto um de rato e a gente vai ter um financiamento, né? Então, eu acho que é um trabalho mesmo é uma aposta, de fato, né? E eu acho que tem sido uma aposta muito interessante, sabe? Não, é fantástico. O peixe-zebra, para você ver, tem uma revista só sobre ele, já mostra a importância dele para a ciência. Isso. Davi, a gente já está indo para o final, e aí o pessoal já avaliou o tanto de coisa que tu trabalha, mas ainda falta falar mais uma coisa que tu trabalha, Sim. que é a parte de ensino e aprendizado, para a gente fechar com essa parte que eu acho também que eu acho que está crescendo o olhar de vários pesquisadores, que eram pesquisadores, vamos dizer assim, mais duros. O pessoal está começando a se voltar, a ver a importância de melhorar a qualidade de ensino e aprendizado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência nessa temática aí. Sabe o que eu costumo dizer é que primeiro nasceu o cientista e depois nasceu o professor, no meu caso. Eu entrei na universidade, todo mundo sabe, eu sempre falo isso, eu entrei realmente porque eu amo a pesquisa, porque eu gosto muito dessa possibilidade de servir as pessoas, de servir a comunidade. E eu lembro que eu ia para a sala de aula comprometido, preparava minhas aulinhas, tal, mas não era aquela coisa que fazia meus olhos brilharem, sabe? Mas com o passar do tempo, eu parei de reclamar, observei a potencialidade que tinha numa sala de aula e comecei a conversar sobre o que eu faço na pesquisa com os meus estudantes em sala de aula e vi que essa experiência ela era amplificada, porque eles me traziam questionamentos da pesquisa que eu não tinha feito antes. Então, eu tornei a sala de aula esse ambiente mais potente, né? Então, dentro da área da bioquímica, sou professor de bioquímica, você sabe, assim como é na genética, né? A gente tem uma grande dificuldade de aprendizado por um número expressivo de estudantes em sala de aula, especialmente quando você entra para a parte metabólica, com todas aquelas vias. Eu pensei, não, eu tenho que propor alguma coisa para facilitar esse aprendizado em sala de aula, para tornar a bioquímica prazerosa, de fato. Eu sei que vão ter assuntos que o aluno não vai ter afinidade, mas eu acho que pelo menos eu não quero que o aluno sinta o que eu sentia. Quando eu dizia, poxa, tem aula de bioquímica amanhã, eu já ia arrastando a chinela para a sala de aula de preguiça. Porque aquilo não era apresentado para mim de uma forma muito gostosa mesmo, prazerosa, né? Não que eu acho que o professor tenha que ser um animador de palco, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que às vezes você usar a palavra certa, você usar um mecanismo, uma linguagem mais próxima do que o estudante usa, torna aquilo mais próximo dele. Então eu comecei a tentar diversificar a minha forma de ensinar e de avaliar os estudantes, que eu acredito que você, como professor, deve saber como é difícil avaliar.
Então, eu comecei a propor, amigo, projetos mesmo. Eu disse, galera, vamos desenvolver projetos didáticos dentro das disciplinas. E eles escolhiam temas no começo da disciplina, qualquer tema que estivesse dentro do conteúdo programático da disciplina, via glicolítica, ciclo do ácido cítrico, qualquer um. E vocês vão desenvolver mecanismos para facilitar o aprendizado de vocês e dos colegas, e vão deixar uma herança para os colegas que vão vir pela frente. Foi muito legal, porque eles te surpreendem. Então, eles trouxeram para mim desde jogos clássicos, que você possa imaginar, de jogo de tabuleiro, trazem muitos aplicativos, trazem sites. Quando eu vi, a gente estava com quantidade absurda de dispositivos didáticos, que eu não tinha nem onde acumular aquilo, onde guardar. Foi quando a gente teve a ideia de montar a galeria de dispositivos didáticos da UFPB, que fica no Laboratório Didático de Bioquímica. A gente tem uma estante lá, onde os melhores jogos são organizados e catalogados. E no site do Laboratório Didático de Bioquímica, a gente tem uma aba que a gente chamou de Gaudi, que é o nome dessa galeria. E lá nessa aba você tem acesso a todos os dispositivos que estão lá e você pode ver como você pode reproduzir aquele jogo. Se você é um professor de outra universidade, seja de ensino médio mesmo, você lá tem como reproduzir aquele jogo. Aliado a isso, nós temos um canal no YouTube também, da galeria, em que os próprios estudantes criaram os vídeos divulgando os dispositivos e ensinando como joga, como usa e como você reproduz. Então, o feedback tem sido muito, muito interessante. Outra experiência fantástica que eu vivi há um ano atrás com a turma da biologia foi que nós juntos decidimos fazer dispositivos didáticos acessíveis, especialmente a estudantes com deficiência auditiva e visual. Cara, foi uma experiência, sabe, incrível, super potente. Os estudantes compraram, eles desenvolveram. Então, você tinha os jogos todos em braille, você tinha tradutor de libras. A gente fez uma pequena mostra de bioquímica inclusiva nos corredores do nosso departamento. Uma professora da UFPB, que é coordenadora do núcleo de inclusão da UFPB, presenciou também, ela também é deficiente visual. Então, foi uma experiência fantástica e mostrou o quanto o ensino ele pode ser, de fato, inclusivo, não só para quem tem deficiência, mas para quem deficiência física ou auditiva, mas para quem às vezes tem dificuldade de aprender aquele conteúdo mesmo, sabe? Então, a gente tem tocado esse projeto. Eu testei outras coisas que não funcionaram. A gente tem que deixar claro que tem algumas coisas que não funcionam em determinados contextos. Eu tentei, por exemplo, fazer com que os estudantes desenvolvessem projetos de pesquisa, pequenos projetos, durante a disciplina. Sábio, não funcionou. De jeito nenhum. Eu tentei, dava estrutura, mas não funcionava. E vi que não era. Eu tentei várias outras coisas que não funcionaram. Então, isso tem funcionado, a gente tem mantido, e o desenvolvimento desses projetos didáticos tem sido uma das notas da disciplina. Os estudantes se empolgam muito, que eles veem uma forma também de melhorar a nota e de ser aprovado, né? Então, eu tenho diversificado bem, acho que tem sido muito proveitoso, tem gerado também publicações na área de ensino, que era uma coisa que eu não tinha nenhuma assim, treinamento sobre isso. Tem sido uma área completamente nova também que eu tenho enveredado. E tem sido muito bom. Espero poder estar contribuindo de alguma forma, nem que seja um pouquinho, né, dentro das minhas limitações como bacharel, que eu também não fiz a licenciatura. Então, a gente vai tentando aí nas nossas limitações fazer alguma coisa. Não, isso é genial, cara. Eu acho que é importante a gente fazer isso. E você tocou num tema que eu achei interessante aí, que é quando você coloca teus dados, né, para os Sim, alunos. E eu vejo que nas universidades, fora do Brasil, isso é muito comum. é, Mas no Brasil é visto ainda pelos teus colegas como um sinal de arrogância, sim, né? E eu acho que não, a gente tem que mostrar a ciência que está sendo feita ali no corredor, a que a gente também está fazendo, exatamente. não está só reproduzindo a ciência de fora. Então eu acho isso fantástico, eu acho que aproxima um pouco o pesquisador dos alunos do fazer científico. Mas eu acho que essa é a função da gente dentro da universidade, né? Eu acho, sabe, que eu já falei isso para eles. Se eu estou aqui na sala de aula só para reproduzir o que diz o Leninger, vocês não precisam de mim.
Vocês sabem ler, tenho certeza. Tem canais no YouTube com videoaulas excepcionais. Fazer propaganda para o professor Jubilu, fazer propaganda para vários aí, que dão verdadeiras aulas show de bioquímica, muito melhores do que as minhas. Mas o que eu estou levando para vocês, eu digo para eles em sala de aula, né? Eu estou trazendo para vocês aqui a fronteira do conhecimento. É o que eu estou testando no laboratório junto com a ajuda dos colegas de vocês. Então, muito do que a gente está fazendo agora, testando, pode ser que um dia chegue aos livros também, e vocês podem estar passando esse conteúdo para os alunos de vocês daqui a algumas décadas. Então, a minha missão aqui dentro da universidade é de expandir a fronteira do conhecimento. Eu não estou só para reproduzir. Eu estou para reproduzir e levar essa borda mais para frente, do jeito que eu posso. E na área que eu estou podendo atuar. Mas eu acho que se não for assim, a gente tem um esvaziamento de função dentro da universidade, sabe? Essa universidade que a gente fala tanto em ensino, pesquisa e extensão como um tripé indissociável, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a universidade tem que se agarrar nisso, se fortalecer, porque senão a gente perde a função, né? A gente vira faculdade. Então, eu acho que não é isso que nós queremos e acreditamos. A gente quer cada vez uma universidade pública mais forte, com seu tripé fortalecido, com muitas colaborações e formar as novas gerações, né, que vêm por aí, que eu tenho certeza que espero que venham mais críticas, mais maduras e com mais luz, menos sombras, né, amigo? Davi, muito obrigado pelo seu tempo. Amei esse bate-papo, foi super esclarecedor. E é isso, um abração e se cuida aí nesses tempos. Sabe, eu agradeço muito, eu parabenizo, assim, sinceramente, pela sua iniciativa. Fiquei muito lisonjeado quando eu fui convidado, porque eu vi já a quantidade de pesquisadores aí que são referência para mim em várias áreas, que foram convidados também, então eu fiquei muito lisonjeado, mesmo na minha precoce carreira de cientista, já poder estar no meio desse grupo aí que foi convidado. E desejo que você continue, que você tenha força. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes os colegas estão ocupados, às vezes é difícil a gente conseguir. Eu sei, viu? Eu também me propus a fazer algo parecido. Então, sei que tem desafios sim. Então, eu só tenho a agradecer e te desejar força. Continua que você está no caminho certo, expandindo aí o nosso conhecimento científico. Um abraço e te digo mesmo, te cuida aí, que em Valeu, breve a gente vai se ver lá pelo nosso querido DPM. valeu, abração. Tchau. Tchau, tchau.